Olá, corujas do Palavras Cruzadas. Eu vou começar dizendo que o livro de hoje foi o que mais mexeu comigo e eu não sei faz quanto tempo, porque eu nunca tinha sentido o que eu senti quando eu li esse livro. Nunca na minha vida eu fui mexida por um livro como esse aqui. E essa dica de livro, eu tô aqui ouvindo há séculos do meu marido. Leia esse livro, leia esse livro, leia esse livro e vai passando o tempo, sei que ela, olha, devia ter lido antes, porque mexeu tanto comigo. Só que nessa eu passei até agora um novo ser ao meu lado, que é a ideia do personagem principal desse livro aqui. Vou apresentar. Sejam bem-vindos. Palavras cruzadas de muita emoção hoje. No País das Sombras Longas, um dos livros mais fascinantes de todos os tempos. E ele foi lançado na década de 70, 73, 74, o copyright está de 74, Hans Ruas. Ele conta a vida, na verdade é uma história romance, mas baseada em fatos antropológicos, portanto, o que eles comem, o que eles bebem, as crenças, o que como é visto o nascimento, como é vista a morte, tudo isso tem base científica. E ele criou um romance. O personagem principal da primeira etapa desse livro chama-se Ernenek. Isso se passa no Polo Norte, é uma família de esquimós. O Ernenek acaba casando com a Asiak, que agora são os personagens que não saem da minha cabeça. Juro por Deus, eu li esse livro já faz aqui quase um mês. Quase santo dia eu lembro do Ernenek e da Asiak. É uma coisa que mexeu demais comigo, eu acho que eu já falei isso, mas meu Jesus. E aí você conhece o Ernenek, que é o homem. Ele é o homem. E aliás, depois de conhecer a história do Ernenek, eu digo que este aqui é o verdadeiro homem. E a gente precisava de de uma sociedade mais assim. Não teria nenhuma forma de ser, mas é uma pena que o homem branco tenha chegado lá. E é tão triste ver o que a gente fez quando a gente entrou em contato, não só com essa civilização, mas com tantas outras. A colonização acabou com muitos povos riquíssimos de cultura. Mas enfim, o Ernenek vive no Polo Norte, a mulher dele é a Asiak. E tem um momento onde eles se encontram, que eles se conhecem. É muito interessante porque na cultura deles você já vai vendo de cara que você chega na casa do outro, no iglu do outro, iglu que foi construído com você. Opa, parei aqui, corta um pedaço de neve, de gelo, né? Neve é uma coisa, gelo é outra. Você vai lá fazendo os quadradinhos e vai pondo e de repente você tem um iglu e dentro é quentinho e a coisa não derrete, você liga inclusive um certo fogareiro lá dentro, você usa óleo de baleia para poder esquentar as coisas, você come gorduras, você come cérebro do urso, você tem gradações de uso da carne, então por tanto tempo tem que ficar no gelo, ou ficar não sei aonde, ou ficar dentro da roupa, e você fica imaginando os cheiros dessa coisa, mas o tipo de alimentação, e não falta nada. Eles têm tudo, eles têm tempo, eles têm amor, e uma das coisas que eles mais têm é sorriso, que é um negócio que o livro cita muito, como a vida deles é sorridente, como eles riem, como eles curtem uns aos outros. Mas claro, com uma definição muito clara, péssima, mas assim, da função de cada um. Então, para mim, como mulher moderna, né, eu quero acesso a tudo, fazer tudo e faço, ponto. E adoro ser assim. A Asiak não. A Asiak tem muito claro na cabeça dela que ela está lá para mastigar com os dentes a pele do animal, de usar os dentes para cortar coisas, ela tem que costurar perfeitamente, ela tem que preparar as coisas dentro de casa. E ao homem, o Ernenek, é caçar. E, meu caro, caçar no Polo Norte não é brincadeira. A estrutura física para aguentar o frio, a luta com o urso, com a foca, ficar tentando pegar a foca e você tem que atraí-la quando você faz um buraco no gelo. O que você aprende? Eu já falei de cultura islâmica, já falei ai meu Deus, agora para lembrar todas as regiões do planeta que eu já comentei aqui, agora do Polo Norte, só esse. E de novo, olha o título do livro, um dos livros mais fascinantes de todos os tempos, eu não estou de brincadeira. Uma das coisas mais fascinantes desse livro é a relação deles com a morte. E isso é parte da cultura deles. Então, uma pessoa fica idosa ou ela perde a validade dela, e a validade dela está muito atrelada à utilidade dela. Então, a mãe da Asiak está velha, o marido dela morreu, ela não tem mais como ajudar, os dentes dela já não existem mais, ela está praticamente só com a gengiva, ou está só com a gengiva naquele momento, e, portanto, para que esta mulher serve? Então, o que eles fazem? Ela se despede da família, não, nem se despede, porque não é para ter despedida. Ela sai e fica sentada no gelo esperando ser comida por um urso. É isso que acontece com os velhos. É tchau, até logo. Você cumpriu com a sua função e agora você entra para o ciclo da natureza, porque assim como você vai lá abater o urso, você também pode ser abatido. E esse momento é tão forte no livro porque
É consciente, não há uma luta, não há um sofrimento, choro, desgraça, lágrimas e tal. Sim, tem o sentido da perda e ela se vê como uma oferenda, vai sim ser comida por um urso, é uma possibilidade, antes mesmo de congelar de frio, porque é importante que ela faça parte da alimentação local. Ela vai ser comida pelo urso, que vai ficar forte, que pode dar filhos, que um dia vai ser abatido pela família dela. Então ela, em parte, está alimentando a família dela. Olha que fantástico, não é grotesco, hein, gente? É isso. Eles precisam daquele animal. E se eles não abaterem um animal, eles morrem. Então, portanto, tem ali um ciclo da natureza. É fantástico. E isso é super... enfim, é dessa forma. Os velhos têm esse fim. Mas aí vai nascer um bebê. E eles não sabem nada sobre bebê, porque não é que teve aquela conversa, olha filha, quando for nascer um bebê, e tem uma explicação na hora do nascimento do bebê, de fazer um buraco no chão e de quando o bebê sair, você imediatamente fazer xixi sobre ele para limpar-lhe limpar-lhe o corpo e você lamber depois o bebê para tirar a grosseira e depois passar óleo de baleia imediatamente no bebê para que ele já fique protegido do frio, enfim... E aí depois eles ficam muito na dúvida do que acontece, porque o bebê nasceu sem dente, qual que é a utilidade daquele bebê? E tem a orientação de que se nascer uma menina, coloca no gelo e já joga no gelo para ela morrer. Porque a gente primeiro precisa ter um menino. Por que precisa ter um menino? Porque ele caça. Então primeiro tem que ter aquele que vai fornecer o alimento para depois ter a menina que vai casar com alguém e que vai ajudar a costurar, ajudar a cozinhar e fazer tudo mais. Não é a primeira cultura que descarta as mulheres. Eu como mulher fico bastante chateada. Se eu disser que tem lógica o que eles estão falando, me dói muito o coração, mas é a cultura. É interessante porque dentro da cultura deles, você chega na casa da pessoa, o iglu da pessoa, e você já vai mexendo nas coisas para ver o que ela tem, você pode se servir, e se você não fizer isso, eles acham uma afronta. Outra coisa que é super natural da cultura deles é você oferecer a sua esposa para rir com o convidado. E é legal, porque essa relação deles do sexo, eles não falam em sexo, não é traduzido como uma relação sexual, é em rir. Ela quer rir com o marido quer rir com ela, quer rir com as mulheres. Então o sexo é dado como rir. Lembra que eu falei da coisa do sorriso? Eles têm um sorriso, eles são alegres, eles estão rindo e rindo. Tem o rir e o rir, entendeu? Muito bonitinho. E se você não aceitar rir com a mulher do outro, rapaz, você tem problemas, porque aí é uma ofensa inacreditável. Não tem como você não se apaixonar, admirar horrores o Ernenek. E a Asiak também. Mas o Ernenek, nessa primeira etapa, ele é muito forte. E você está ali tão envolvido com aquela pureza, com a integridade. Gente, integridade. Hoje é uma palavra tão difícil. Quem você apontar assim, essa pessoa é altamente íntegra? O Ernenek é. E aí a coisa começa a virar de ponta cabeça, porque o homem branco chega perto. Um traz uma espingarda. Matar ursos vai ser muito mais fácil com a espingarda. Bom, se eu contar muito mais do livro, perde um pouco da mágica. Então, o que eu vou dizer para vocês? Que tudo muda. Você vai conhecer a morte do Ernenek, você vai conhecer a morte da Asiak, e são mortes muito íntegras, são mortes muito marcantes. E veja como eles tratam a morte. Todas as vidas têm que chegar ao seu término. E o que importa que se acabem mais cedo ou mais tarde, uma vez que se acabam. Tudo que se acaba é breve. E será mesmo mal o fato da vida ser breve? Não, porque é a consciência de sua brevidade que a torna valiosa. E este homem tirou o maior proveito da sua vida. Eles não gostam da despedida. Como eu falei, a pessoa não vai embora e, meu Deus, até a próxima. Sai, entendeu? E aí, uma próxima a gente se encontra. E a despedida na morte também. A Asiak tem um fim fantástico, só que nisso ele já tem uma filha, tem toda uma história por trás e o homem branco definitivamente chega. Bom, a coisa avacalha completamente por aí. Você vê o sofrimento e os choques de cultura, porque eles passam a ter uma catequização, sendo que eles têm uma relação tão plena com a natureza e são tão puros e não tem a inveja, não tem a violência é apenas uma prática de defesa, até possivelmente com a honra. Eles não têm a impureza, porque o sexo é uma coisa natural, da forma com que eu comentei. E quando a religião chega cheia de regras, cheia de sofrimento, pecado e deveres a Deus, aquilo como que se encaixa com aquelas pessoas? Bom, um drama final, assustador, você fica, olha, juro por Deus, mas foi me dando uma raiva daquele povo que chegou ali e eu querendo manter volta, corre para o mais norte possível, fujam absolutamente dessa população, desse povo maluco, voltem para o iglu, onde a vida está a um palmo, as coisas estão a um palmo, o óleo de baleia está a um palmo. Gente, esse livro, juro por Deus, dá vontade de querer proteger essas pessoas ao máximo, pela ingenuidade que a gente acha, porque é de uma sabedoria inacreditável que eles têm, pela pureza, vou insistir, pela integridade,
Ernenek e Asiak hoje são parte de mim. E assim, de um respeito incrível que eu sinto por eles. Que são personagens que precisam passar pelo coração de vocês. Essa é uma leitura que atravessa o seu coração. E você nunca leu nada desse tipo. No País das Sombras Longas, um dos livros mais fascinantes de todos os tempos, Hans Ruesch. Essa é a minha dica para vocês do Palavras Cruzadas dessa semana. Amei profundamente. Ernenek e Asiak, aqui, estamos aqui, aquela coisa e tal. Espero que você tenha gostado. Eu aguardo vocês nas minhas redes sociais. Espero que você se cadastre, acione o sininho. Terça-feira, 6 da tarde, é o horário do Palavras Cruzadas. Mas eu estou por aqui com mais de 80 livros, mais de 80 dicas lançadas. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu aguardo vocês na semana que vem. Tchau!